Bom dia a todos, muito obrigada. Já temos 217 participantes. Como o Luiz falou, um tema super relevante, atual. O mundo inteiro só fala desse assunto, vacinação, e o Brasil também está com esse assunto mais do que na pauta. Então, teremos hoje a honra de conversar, trocar ideias e o máximo da problematização desse tema com o João Batista Bertier, que é membro do Ministério Público do Rio de Janeiro e professor tanto da PUC do Rio quanto da UERJ. Muito obrigada, Bertier. E Fábio Rodrigues Gomes, juiz do trabalho do Rio de Janeiro e professor da UERJ, também autor do livro O Retorno ao Positivismo Jurídico, Reflexões Críticas de um Juiz Desencantado. Maravilhoso esse título. Então, para a gente começar, porque, enfim, sabe que esse tema vai render bastante, gostaria de lançar para vocês dois uma pergunta, assim, no cenário, temos vacina para todos, vamos imaginar o cenário ideal. Vocês entendem que o empregador pode exigir que o empregado se vacine? Pode começar quem quiser, pode ser. Eu começo, então. Bom dia, Luiz Marcelo, bom dia, Cibele, bom dia, meu amigo Fábio. Vamos aproveitar nosso tempo e, como falou o Luiz Marcelo, nos divertir um pouco discutindo, que pensar é sempre uma coisa divertida, sim, você tem razão. Eu diria o seguinte, né? O empregador pode exigir a vacinação? Eu iria para o artigo 7º, né, da nossa Constituição. O artigo 7º, em várias horas, como diria Pontes de Miranda, não basta em si mesmo. Exige regulamentação. E quando ele exige regulamentação, exige lei. Lei complementar, no artigo 7º, para dispensa arbitrária, lei comum para aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, e mesmo quando não exige lei, depende de lei. Fundo de garantia, 13º, nos incisos que lá estão, não basta dizer isso para você saber como você aplica essas figuras. Tem que ter lei para 13º, lei para aviso prévio. Agora, quando eu vou lendo o artigo 7º de ponta a ponta, aparece o inciso 22. E ele é um inciso diferente. Redução de riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, segurança e higiene. Por quê? Que nesse inciso é abandonada a palavra lei e adotada a palavra norma. Porque a ideia aqui é ir para mais longe. Porque estamos na matéria ambiental. E na matéria ambiental, princípios constitucionais não bastam. Na matéria ambiental, leis não bastam, porque na matéria ambiental eu tenho que descer detalhamento técnico. Senão as coisas não acontecem. Por isso que o direito ambiental se aproxima da física, da química, da biologia. É por isso. É porque o direito só se realiza se eu levar em conta aspectos técnicos que só a ciência pode informar. Inclusive aqui, eu tenho fundamento para as normas regulamentadoras, hoje do Ministério da Economia, antigamente do Ministério do Trabalho. As NRs, né, não tem base na lei, tem base na Constituição, nessas normas. Ou seja, a palavra norma aqui é palavra, nesse aspecto, mais elástica do que lei. Vai para mais além. E aí que está o ponto. A grande questão é, será que as normas são só as NRs? No fundo, quando se está na questão ambiental do trabalho, você pode partir da principiologia equacional. Você desce a lei fixando direitos e deveres. Você chega às NRs detalhando, mas cada empresa é uma empresa, né? Você vai em duas empresas do mesmo ramo. Uma tem uma fábrica nova, outra tem uma fábrica velha. Os riscos não são os mesmos. Por isso que proteção ambiental parte de previsão equacional, previsão legal, detalhamento técnico estatal, e cada empresa vai ter que cuidar do seu ambiente, dadas as suas peculiaridades, do geral para o específico. Quando o direito vai por aí, ele vai bem. Aliás, se eu for ao 157, inciso 2 da CLT, o empregador expede ordens de serviço. Se eu for ao 158, inciso 1, o empregado tem que cumprir essas instruções. Ou seja, que o empregador pode normatizar questão ambiental e sanitária? Pode. Aliás, já falei com amigos meus que a vacinação do Covid, para mim, pode estar no PCMSO. Agora em março de 2021 vai chegar o PGR, né? A figura nova do plano lá de gerenciamento de riscos. O PGR vai se associar ao PCMSO e pode ser que a vacina lá conste. Então, notem, eu estou começando dizendo o seguinte, eu acho que, em princípio,
o empregador pode exigir a vacina, sim. E por quê? Aí vou aos fundamentos, né? Pessoal, vacinação forçada não. Agarrar o cara à força e vacinar ele no muque não pode. Mas a vacinação obrigatória, no sentido que você não vacinando, tem consequências negativas para você. E por que para mim ele é obrigatório? Uma questão de bem comum, né? As questões ambientais são questões difusas. Ninguém tem sua cota à parte no meio ambiente, né? Por isso que é uma questão difusa, né? O meu comportamento afeta a vida do outro. Não só uma questão de bem comum, e a sociedade, se cuidar bem do seu bem comum, caminha melhor, a história prova isso, por uma questão também do seguinte, o empregador mais à frente pode ser responsabilizado. Não dá para escalar. Se eu posso ser responsabilizado, que eu tenho o direito de me defender. É a tal história. Imagina o seguinte, a plataforma de petróleo, um local confinado. Se entrar alguém com Covid lá e ficar 15 dias, contamina todo mundo. E se é um hospital, você contamina alguém que já está doente com outra doença? Você morre de hospital? Ou você entra para tratar um assunto, pega Covid e morre por Covid? Não se pode morrer de hospital. Resultado, eu acho que a vacinação pode ser obrigatória sim. Vou aprofundar as conversas com vocês, tem muita coisa para falar ainda, mas eu diria que, em princípio, a vacinação pode ser obrigatória. Os argumentos que são favoráveis à liberdade, eu vou explicar nas conversas, nas perguntas, porque não me convence. Mas, para começar a conversa, eu diria que há suporte normativo para o empregador obrigar. Quero relativizar um pouco o que eu falei com as perguntas e quero também contra-argumentar as razões pelas quais tem quem defenda uma tal liberdade que justificaria não se vacinar. Vou chegar lá. Mas aí vamos deixar as perguntas avançarem para ir construindo aos poucos. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Obrigado ao Luiz e à Cibele pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, com o meu amigo Berthier, meu colega lá da UERJ, né? Somos professores lá na UERJ. E, de fato, esse é um tema que busca uma solução para ontem. É urgente essa solução. E, por hora, vemos um cenário de alta incerteza, de enorme incerteza. Porque o pano de fundo, como o Berthier já pontuou em torno dessa pergunta, é a liberdade, é a ideia de liberdade. É a liberdade do empregador de escolher, de organizar a sua empresa, de dispensar o empregado que não queira se vacinar. É a liberdade do empregado de também escolher, de fazer a sua, eventualmente, uma objeção de consciência. Então, esse é o pano de fundo, é a ideia de liberdade, é o direito à liberdade, que é um pilar, né, central de qualquer Estado democrático e constitucional de direito. Então, partindo de uma visão positivista do direito, né, que eu tenho defendido com bastante ênfase, né, a ideia de norma jurídica, né, ressaltada pelo Berthier, na minha opinião, se confunde com a noção de regra, não de princípio. O princípio é o ideal abstrato, mas que não tem operador deôntico, não tem âmbito de validade, não tem consequência jurídica, ele não diz praticamente nada. Ele tem uma noção do que é bom ou do que é ruim para a sociedade, mas a operacionalização prática, deontológica, não existe. Então, a regra jurídica específica, ainda que sob o ponto de vista técnico, ambiental, sobre este tema, não há. Não há. E se não há esta regra jurídica, né, com uma ordem para que os empregados, no âmbito de uma relação de emprego, se vacinem, isso faz com que o empregador não tenha o direito de exigir do empregado essa vacinação, porque o empregado não possui um dever jurídico correspondente. Se nós olharmos o ACLT, né, os artigos 155, 157, 158, 168, eles falam de norma jurídica, falam de obediência à norma jurídica, colaboração na aplicação da norma jurídica, de criação de instruções normativas pelo antigo Ministério do Trabalho. Então, ali você tem uma delegação de competência técnica para os órgãos técnicos regularem essa matéria, que, como bem disse o Berthier, é quase uma ciência dura. Né? O argumento é menos retórico e mais empírico. Então, na medida em que não há essa regra jurídica, e muito menos haveria se nós olhássemos para o 482 da CLT, né, ali a justa causa não chega nem a tangenciar esse assunto, na minha opinião, porque para que houvesse insubordinação ou indisciplina, deveria haver o dever jurídico, né, regulado, correspondente ao empregado, e não há, porque não há norma jurídica, porque não há regra sobre o assunto.
Eu entendo que o empregador ele não pode exigir, obrigar o empregado a se vacinar. E é interessante pontuar também, se nós olharmos lá para a NR número 32, né, que cuida dos trabalhadores da área de saúde, existe um item específico, eu tive a curiosidade de ler ontem, é o 32.2.4.17, aquela documento extremamente analítico, né, que cuida da possibilidade de um empregador informar os empregados sobre os riscos da falta de vacinação ou da recusa de se vacinar, devendo o empregador documentar todo esse procedimento. Ou seja, dentro dessa NR, fala-se da possibilidade de um empregado recusar a vacina, trazendo um raciocínio, né, implícito de que essa possibilidade está ali posta sobre a mesa, dentro da NR 32. Então, de novo, na minha opinião, pelo menos por hora, sem respaldo institucional, normativo, uma regra especificamente desenhada para a relação de emprego, obrigando os empregados a se vacinar, inexistindo esse comando normativo, o empregador não pode exigir. Mas o que ele pode fazer? Ele também tem a sua liberdade. De quê? De não querer mais aquela pessoa trabalhando na sua empresa. Ele pode dispensar aquele empregado sem justa causa. Porque, usando a mesma lógica, né, de um empregado não ter a liberdade de escolher não se vacinar, também o empresário, o empregador, possui a liberdade de escolher não querer mais ter aquela pessoa trabalhando com ele. Muito também em razão da manutenção da saúde, da segurança dos seus demais colaboradores, seus demais empregados, ou até, eventualmente, o que eu acho difícil na prática, né, principalmente por conta do ônus da prova, mas que é uma possibilidade de judicialização, de ele vir a ser responsabilizado no futuro. Então, apesar de não ser possível essa obrigatoriedade partindo de uma exigência patronal, existe, de um outro lado, a possibilidade de o empregador, se deparando com esse cenário, dispensar o seu empregado sem justa causa. Respondido? Respondido. Não sei se o Bertier tem alguma coisa mais para colocar, mas se não tiver, eu posso já partir. Mais perguntas é melhor. Tá. Eu sei que você já se antecipou, Fábio, nessa questão. Então, para você, não caracteriza uma falta disciplinar por falta de previsão no 482, não configuraria um ato, vamos dizer, de insubordinação ou de indisciplina, dependendo se estiver no regulamento interno da empresa ou não, o fato dele não se vacinar. Mas, por outro lado, eu fico imaginando situações, lógico, a gente tem que partir da regra. Então, na opinião de vocês trouxeram a regra em um cenário ideal que a Cibele falou, onde tem vacina para todo mundo. E a gente começa a sofisticar a regra, aproveitando que estamos com mais de 300 pessoas já participando da nossa conversa. E aí, eu pergunto a vocês se deixar o empregado em casa, como aquele caso da secretária que estava falando, se isso seria, de alguma forma, uma solução para a situação. O empregador não manda o empregado embora, mas decide deixar ele em casa sem pagamento de salário, como se fosse uma espécie de suspensão de contrato de trabalho, na linha de que haverá consequências se você não se vacinar, pegando uma analogia muito torta à decisão do STF. Uma das consequências é que você não precisa se vacinar, eu não tenho como te obrigar a se vacinar, mas, por outro lado, você também não vai entrar na minha empresa. Primeiro, ele pode não permitir que o empregado entre na empresa. Segundo, será que deixar em casa sem receber salário, sem romper o vínculo de emprego é uma solução, na opinião de vocês? Aí eu pergunto primeiro para o Fábio, para depois passar para o Bertier. Eu entendo que não. Essa suspensão unilateral é uma punição enviesada, também desprovida de qualquer respaldo normativo. Se ele discorda da decisão do empregado, o caminho legal é a dispensa sem justa causa, obviamente pagando todas as verbas rescisórias decorrentes dessa decisão. Ele optar por impedir o empregado de trabalhar, proibir o empregado de trabalhar por sua única e exclusiva vontade, ele está restringindo o direito ao trabalho do empregado, os direitos trabalhistas estão sendo violados, especialmente se deixar de pagar o salário sem, de novo, qualquer respaldo normativo.
Então, essa solução, na minha opinião, é a pior possível. É uma falsa solução. Na verdade, é uma punição disfarçada, né, e que encontraria, eu entendo assim, muito provavelmente, uma forte resistência da jurisprudência e especialmente do MPT. Bertier, é você. Olha só, eu e o Fábio, a gente chega às mesmas conclusões por caminhos diferentes. O que eu vou dizer? Como eu disse para vocês, a vacinação, o empregador pode tomar a vacinação em sua empresa como obrigatória. Agora, quais são os argumentos que o empregado pode usar para não querer vacinar? Né? O argumento primeiro é não tem lei. Eu já respondi essa questão. Eu acho que pode ter norma até interna da empresa, pode estar no PCMSO. Então, a norma, para mim, pode ser uma norma emanada. É tal história. Quando a Constituição fala que não sou obrigado a fazer ou não fazer, senão que a lei manda, leia ali no artigo 5º, inciso 2, é qualquer espécie normativa que a nossa Constituição reconheça. Das espécies normativas que ela reconhece, nem todas são públicas. Então, me parece que pode ser que a empresa tenha a norma interna sim, tornando obrigatória a vacina. Não forçada, obrigatória. Agora, os argumentos, então, quais são? Diz o empregado, não tem lei mandando, mas tem norma exigindo na empresa. E você, quando é empregado, trabalha subordinado. Segundo argumento, né? A escusa de consciência. O artigo 5º, inciso 8, na eficácia horizontal. Eu vou alegar para o particular que alguma questão religiosa ou de consciência me isenta de cumprir obrigação que, em princípio, eu teria fazer o contrato que eu tenho com você, empregador. A escusa de consciência, eu sempre achei que é algo a ser provado, não basta alegar. Né? Vai ser raríssimo o empregado mostrar que a maneira como ele vive faz com que seja, de fato, algo repulsivo para ele tomar a vacina. A escusa de consciência, eu não conheço assim, uma religião, uma ideologia que repudie por inteiro vacina, nesse nível. Né? Vai ser mais complicado ele demonstrar isso. Ele tem pautado sua vida por alguma forma de pensar assim. Não dá para você alegar a escusa de consciência a 1 minuto da obrigação de ser exigida. Você tem que demonstrar que aquilo pauta a sua vida, pauta seu comportamento. Né? Eu faço 18 anos, serviço militar. Não, agora eu virei pacifista. Né? Não é assim. Né? A escusa de consciência tem a ver com o seguinte: a minha trajetória de vida faz com que essa obrigação agora seja insuportável para mim. Agora, o argumento que me impressiona é o da integridade do corpo. A pessoa não quer algo injetado dentro de seu corpo. Por isso que eu acho que, por mais que o empregador possa exigir, o empregado pode não querer algo em seu corpo. Agora, essa situação gera, como o Fábio disse, o seguinte: eu, empregador, vou dispensar você sem justa causa, né? Porque nossos modos de ver o mundo não combinam, isso inviabilizou o contrato. A única coisa, na minha opinião, que faz com que a recusa da vacina não seja uma indisciplina, né? O Fábio colocou essa questão muito longe do 482, eu acho até que está perto. Né? Como é uma norma que o empregador criou, e se eu descumpro norma em disciplina, só vai deixar de ser indisciplina porque, de fato, cada um cuida de seu corpo, em grande medida. Né? Agora, se você zela tanto pelo seu corpo, essa liberdade que você tem, bom, então eu, empregador, vou jogar o jogo da liberdade também, vou dispensar você sem justa causa. É a integridade do corpo, e o empregado tem a sua integridade, que faz com que isso não seja indisciplina, mas vira uma dispensa socialmente justificável. Agora, concordo com o Fábio, uma suspensão a prazo incerto, né? Você fica sem salário, né? Até aceitar, né? Sem salário, sem verba rescisória, sem seguro-desemprego. Aí não vai dar. Então, me parece que, de fato, a saída é a dispensa sem justa causa. O tal guarda municipal, né, que você trouxe como exemplo lá do escritório, né? O que eu vou dizer, né? Se algum servidor público está em grupo de risco e só não se vacina para não ter que trabalhar, isso cai na improbidade administrativa. Ofensa a princípios da AD, porque o guarda municipal hoje é um estatutário. Né? Então não daria mais para ir pela dispensa sem justa causa. Ele é estatutário hoje, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Agora, se um guarda municipal diz não vou me vacinar só para não ter que trabalhar, se esse é o elemento subjetivo do ato de não se vacinar, isso é ofensa a princípio da administração, porque servidor público é para servir, é para trabalhar. Então, eu, se fosse gestor, ia ver improbidade administrativa. Né? Você só não se vacina para não trabalhar e receber dinheiro público? Isso tem nome. Posso fazer só um adendo? Claro. É só para acrescentar a minha divergência com o Bertier em relação a essa possibilidade do empregador impor a vacinação, ainda que por norma interna. Eu entendo que ele não dispõe dessa prerrogativa, dessa atribuição, dessa competência, dessa capacidade jurídica, porque
a base jurídica da ordem ou da subordinação, do outro lado, é o contrato. E, na medida em que ele impõe unilateralmente, né, o elemento bilateral do contrato deixa de existir. O empregado não concordou com essa imposição. E eu não entendo que... Aí, aquela questão do escalonamento, né, eu entendo que aquele escalonamento previsto na Constituição, depois na lei, ele termina nos órgãos técnicos institucionais. Ela não se transmite até a empresa, até o empresário. O empresário ele cumpre aquela normativa estipulada institucionalmente para regulamentar aquele meio ambiente. A partir dali, apenas bilateralmente. Quando ele impõe unilateralmente, juridicamente, aquela imposição, para mim, é inválida. E quanto à dispensa sem justa causa, é importante só frisar mais um detalhe. Esse empregado, talvez seguindo um pouco a linha da objeção de consciência, fala, mas essa dispensa, ainda que sem justa causa, ela é discriminatória. Eu não concordo com esse argumento, eu discordaria desse argumento, primeiro porque a ideia de discriminação, além de ser um tanto quanto aberta, você pode pegar o artigo 1º da 9.029, de 95, como um bom parâmetro do que seria discriminação. Não há essa hipótese ali tipificada. Você também teria uma ideia de dispensa arbitrária como sendo discriminatória, ou seja, aquela dispensa matreiramente silenciosa para esconder algum intuito doloso. Também, nesse caso, ela não se adequa, porque a justificativa da dispensa é muito clara para todos. Ela é legítima, é a proteção do meio ambiente por conta do risco que o empregado não vacinado vai proporcionar para todos os demais. Então, de novo, eu reforçaria a possibilidade de dispensa sem justa causa, inclusive afastando a possibilidade de uma futura alegação de discriminação por conta de uma objeção de consciência em razão dessa decisão do empregador. Então, Fábio, mas a gente está chegando aqui numa conclusão, assim, um consenso, mais ou menos, de que o limite também é o empregado que se recusa, e o empregador não tolera essa recusa, ou porque ele colocou numa norma interna, ou porque, enfim, para ele isso é uma condição para a continuidade do trabalho, porque ele está olhando para a segurança de todos e está preocupado com o coletivo, ele mandaria embora sem justa causa. Mas e se ele estiver diante de um empregado estável? Que saída a gente daria para essa situação, né? Eu, empregador, teria que encontrar formas de flexibilizar as condições de trabalho desse estável, permitir que ele permaneça no home office, porque eu não posso dispensá-lo sem justa causa. E, por outro lado, eu também, empregador, posso não querer pessoas não vacinadas. Sempre a gente está partindo da premissa, né, de uma vacinação universal, gratuita. Qual a sua opinião? O que eu faria com os estáveis que se recusam? Aí você tem realmente aquela famosa zona cinzenta, né? É uma encruzilhada. Eu entendo que nessa situação você pode fazer uma realocação desse empregado, colocá-lo para trabalhar num espaço onde ele fique mais isolado, com menos contato com seus colegas, né? E assim, verificar de perto, né, como esse empregado vai se comportar no seu dia a dia. De repente, diminuir um pouco aqueles exames periódicos que os empregados fazem, né, para testá-lo com mais frequência. Mas, de fato, você fica numa situação complicada ali, né? Porque a justa causa não se apresenta, então como é que você vai mandar embora esse empregado estável? Mas, ao mesmo tempo, ele cria um problema de segurança para o meio ambiente, para os demais empregados, que pode deixar muitos empregadores desconfortáveis. Uma solução intermediária é realocá-lo, eventualmente até para colocando para trabalhar em home office, né? A depender do custo que isso vai envolver para a empresa. Eu vou concordar com o Fábio também nesse ponto. Eu repito, eu acho que não se vacinar só não é indisciplina em função da preservação da integridade do corpo. Agora, sendo um empregado estável, entra em cena o que eu vou chamar de razoabilidade, né? Agora, eu sei, Fábio, eu sei que razoabilidade virou quase que achoabilidade no Brasil. Nisso concordaremos, né? Às vezes, quando se maneja a razoabilidade, a pessoa faz coisas que absolutamente não se sustentam e ora faz uma coisa, ora faz outra e você caminha para um pântano. Concordo. Eu acho que existe, sim, na prática, uma chamada achoabilidade, né? Não. Vou tratar a razoabilidade de uma maneira mais organizada, para ser algo sistêmico, portanto, científico. Para você lidar com razoabilidade, você tem que ter o seu padrão.
Até porque, em regra, você trata todo mundo igual, caso igual, solução igual. Meu padrão é, se o empregado não quer se vacinar e não dá assim para trabalhar no ambiente, dispensa sem justa causa. E se ele é estável? Eu acho que a razoabilidade tem muito a ver com o que os americanos chamam de olhar o caso concreto com uma lupa. E ver que naquele caso há um dado que obriga você a fugir do seu padrão. Eu não vou poder dispensar sem justa causa estável. Aí sim, eu vou ter que encontrar uma solução peculiar para esse caso. A solução pode ser trabalhar em ambiente mais isolado, se possível. Digamos que o sujeito trabalha numa área mais operacional, em contato com muita gente, mas é um engenheiro. Passa para escritório, de repente. Então, com certeza, o outro caminho é o teletrabalho. Né? Mas aí vai ter que ser encontrada uma solução na qual, de alguma forma, o empregado siga trabalhando em prol da empresa, porque esse salário tem que ser pago. Né? Então, vai ser uma solução, aí sim se cai num espaço, né, que é um espaço onde aí eu não vou ser positivista, não. Eu acho que, às vezes, a melhor solução para um caso concreto está em dados que o próprio caso concreto contém. O direito não consegue informar tudo o que eu preciso para resolver as questões que o mundo traz à tona. Né? O caso concreto é um elemento também compositivo da solução porque ele cria para o mundo. Então, eu diria a vocês que, nesse caso, obrigação de vacinar o empregador pode impor. O empregado é estável, a solução é olhar o caso concreto com uma lupa. Eu vou caminhar para um mundo que eu sei que é perigoso, o mundo das soluções pontuais, peculiares, o mundo da disformidade, nada é igual a nada, porque cada caso tem seu dado peculiar. Mas disso não escapamos. O direito acaba tendo um caráter opaco nessa hora. Né? Essa clareza que esperamos dele, ele jamais conseguirá dar com tanta intensidade. É isso. Eu estava conversando com um professor de Direito Tributário, Gabriel Quintanilha, meu amigo. Ele me ensinou a teoria da cachanga. Vocês conhecem a teoria da cachanga? A teoria da cachanga é meio que a razoabilidade que o Berthier falou. Um amigo chamou o outro para jogar baralho. Aí falou assim, vamos jogar cachanga? Vamos, o que é isso? Não, vou te ensinar. Pegou, embaralhou as cartas, distribuiu. Na hora que o amigo pegou lá a carta, o dono da casa, cachanga, ganhou, pegou o dinheiro do cara. O cara não entendeu nada. Vamos jogar outra? Vamos. Cada um apostou R$50, distribuiu, carta, embaralhou, distribuiu. O dono da casa, cachanga, ganhei de novo. Mostrou lá as cartas. Aí, terceira vez, R$50 na mesa, o convidado, pô, antes do dono da casa, cachanga. Aí o dono da casa olhou para ele, cachanga real, ganhei. Então, assim, razoabilidade é um pouco isso, né? Você vai do caso a caso e vai do que o cara quer. Eu fiquei pensando nesse caso da garantia de emprego, só para fazer uma provocação, eu sei que a gente não vai ter uma resposta talvez agora, que aqui a gente está aqui para ebulir muito mais do que para baixar as borbulhas, se a gente poderia trabalhar com o artigo 187 do Código Civil, porque se eu tenho direito a não ser dispensado, eu não posso abusar desse direito, a teoria do abuso de direito, porque eu fico preocupado com o teletrabalho na medida em que ele pressupõe a concordância do empregado para ser colocado em teletrabalho. E também impõe, mal ou bem, alguns ônus ao empregador, como mobiliário, como reembolso de despesas, como precauções extras com saúde e segurança no trabalho domiciliar ou trabalho remoto. Então, assim, isso é a primeira colocação que eu teria, se vocês quiserem comentar a respeito, seria ótimo. E o Fábio falou, numa fala que ele teve há pouco, sobre a Lei 9.029. Então, eu queria só esgarçar esse ponto também, se vocês não acham que entra em conflito, já que o Berthier, por exemplo, defende que a norma autorizando o empregador a exigir a vacina. Se não haveria um conflito entre a norma que proíbe dispensa por convicção religiosa, por convicção política, e a dispensa sem justa causa, operada com uma motivação na não vacina por parte do empregado. Então, são duas em uma aqui. É a questão do... Eu sei que a primeira talvez não tenha muita resposta, que é o abuso de direito, o teletrabalho, mas a segunda, eu acho que a gente pode talvez só esgarçar a questão da 9.029, se seria discriminatório mesmo, se isso não seria um argumento convincente para vocês ou não. Eu talvez começando pelo Berthier, já que o Fábio, coitado, já começou falando duas seguidas, né? Não, olha só, vamos lá. Eu vou começar pela sua segunda pergunta, então. Vamos lá, olha só. A questão, não seria discriminatório
você dispensar o não vacinado, não contratar o não vacinado. Vou começar com uma história também. Você contou uma, eu vou contar uma também. Uma vez um amigo meu me contou o seguinte: até um estado norte-americano onde você pode andar de moto sem capacete. Gente, eu nem sei se isso é verdade. Nem sei. Né? Mas me disse ele, essas conversas de bar com amigo mesmo, me disse ele, olha, tem um estado norte-americano lá onde você pode andar de moto sem capacete. O que eu ponderei naquela conversa lá? Falei, olha, estamos pensando em Estados Unidos. Saúde pública lá não tem. Previdência social mínima obrigatória lá não tem. Disse eu, olha, essa sociedade, nesse aspecto, vai nela uma certa coerência. Né? Não há uma saúde pública que a sociedade paga. Não há uma previdência social que me vincula por imposição da lei. E se eu estou sem capacete, é meu crânio que está ali em perigo. Agora, falei para meu amigo, garanto a você que tem sinal de trânsito. E se ficar vermelho, tem que parar. Garanto a você que tem limitação de velocidade, porque entra o interesse do outro. Como falava Miguel Reale, o direito é o mundo da alteridade. Então, numa sociedade sem saúde pública, sem previdência obrigatória, tá bom. Não tem por que obrigar o capacete. Né? Se ele se machucar lá e não tiver grana, que dependa da filantropia. Agora, o modelo de liberdade que temos está ligado ao modelo de sociedade que temos. Em uma sociedade onde há saúde pública, um estrangeiro indocumentado está no Brasil atropelado, vai ser atendido, e tem que ser assim. Numa sociedade onde há saúde pública, numa sociedade onde há uma previdência social obrigatória, onde há uma assistência social para quem dela necessitar, e isso tem um preço, e o preço quem paga é a sociedade, uma sociedade que assim se estrutura, é democrática, mas em razão dessas posturas pró-mínimo existencial, vai limitar a liberdade de muitos. Então eu diria que a pessoa que não se vacina pratica um ato de independência ruim para a sociedade, e há um preço nisso. Né? Eu levando ao extremo, né, um desses independentes radicais, não me vacino mesmo. Ou se você gosta tanto de liberdade, você tem que ser autônomo no mercado de trabalho. Né? Porque a inserção na estrutura produtiva alheia limitará a sua liberdade, por horário, por uniforme, por gerente. Né? Então, eu acho que eu prefiro uma sociedade assim, com um sistema de saúde público, com previdência social. Agora, sei que isso aí vai limitar algumas liberdades. Então, para mim, quando a pessoa pratica esses atos de liberdade que prejudicam os outros, isso pode trazer consequências negativas contra essa própria pessoa, vindas da própria sociedade. Não vejo mal nisso, não. Né? Eu acho que é do jogo. Né? Então, eu diria a vocês que não é discriminatório, porque esse indivíduo que não se vacina está atrapalhando o todo. Né? É por isso que eu sou assim um inimigo dos liberais radicais. Né? E quando eu escuto um liberal radical falar, o liberalismo deu uma importante contribuição para a história e dá para a história do mundo. Agora, o liberal radical, às vezes, quando eu escuto, a impressão que dá é o seguinte: se cada um cuidar bem de si, tudo acabará bem. Nisso eu não acredito. Se cada um cuidar só de si, acabaremos mal. Né? Então, eu diria a você que não é discriminatório, não. É só uma reação da sociedade a um comportamento de sua individualidade que é ruim para os outros. Isso algum cerceio tem que ter para viver em sociedade. Agora, no que tange ao abuso de direito, né, eu acho que, de fato, o teletrabalho pode ser a derradeira saída. Né? Agora, repito, né, se certo empregado está não se vacinando só para ficar em casa e não trabalhar, isso caminha... Imagina o seguinte, vai que eu consigo provar como empregador isso. O sujeito tem nenhum problema de consciência, nenhuma questão religiosa. Né? Ele é um sujeito que ele só não está se vacinando para não ter que trabalhar. Não será isso mau procedimento? Né? Não tem nada do fundo da alma dele, né, que leve ele a fazer isso. É só uma manobra, uma esperteza para não trabalhar. Eu sei que é uma prova diabólica, mas vindo a prova não será mau procedimento? Só isso. Eu complemento o que o Bertier falou, dizendo o seguinte: né? A discriminação, Luiz, que você mencionou na sua pergunta, foi de caráter religioso e político, né? Pela não aceitação da vacina. E esse é um dos piores debates que o Brasil enfrenta, o Brasil e o mundo, na verdade, nos dias de hoje. Porque essa discussão não é religiosa, não é moral e nem política, ela é técnica. A necessidade ou não de vacina,
a eficácia ou não da vacina, a importância da vacina para a contenção da doença, são argumentos científicos, técnicos científicos. Então, a dispensa decorrente desta decisão do empregado não é discriminatória pelo aspecto religioso e tampouco pelo aspecto político, porque este tema não é religioso e nem político, apesar dos radicais, como falou o Berthier, insistirem nessa toada, né? Os argumentos. O Comte Sponville, um filósofo francês, ele enfatiza muito num livro que eu cito no meu, para que a gente não confunda as valências, né? Poder, saber, ciência, são valências distintas. A gente não pode misturar alhos com bugalhos. Então, você querer transplantar um tema técnico-científico, como o meio ambiente de trabalho, saúde e segurança, para o terreno da moral e da política, é você criar uma confusão sem fim. É um desacordo impossível de ser resolvido. Por isso, não haveria discriminação. Quanto à questão do teletrabalho, né, a questão se o empregador seria obrigado a colocar em teletrabalho esses que se recusam a vacinar, eu entendo que não, ele não é obrigado. E não é obrigado, de novo, voltando para o terreno do positivismo, porque não há uma regra que assim determine. Muito ao contrário, existe uma permissão forte, né? Um dos operadores deônticos, a permissão ela é forte quando ela está positivada. E existe uma permissão forte para que os empregadores organizem, estruturem, direcionem o seu negócio como entenderem melhor, mais eficiente. Está no velho e bom artigo 2º da CLT. Então, ele é quem decide se vai colocar determinado segmento da sua empresa em teletrabalho ou não, se vai continuar presencial, se é mais eficiente desta ou daquela maneira. Então, não haveria essa obrigatoriedade de colocar essa pessoa em teletrabalho. E se provado, obviamente que, de novo, concordo com o Berthier, é uma prova extremamente diabólica, que o empregado, dolosamente, de modo fraudulento, está se esquivando do trabalho para permanecer em casa, aí é uma outra situação que, no caso concreto, gera um mau procedimento quase que unânime aqui. Eu acho que não haveria discordância. Agora, eu vislumbro agora, pensando nesse brainstorm aqui, né, a queima-roupa, 2 exceções a isso. Uma, se já houvesse o segmento dele em teletrabalho, e estivesse presencial, e já houvesse estruturada essa possibilidade do home office, do trabalho remoto, então ele estaria fazendo uma opção pelo que já existe, ele não estaria impondo nada ao empregador. Ou então, o que também daria certamente pano para manga, seria a hipótese de uma outra pessoa em situação idêntica à dele que tivesse sido beneficiada com esse home office. A ideia de isonomia, aí seria uma discussão muito no varejo, mas que poderia, sim, também dar uma discussão interessante sob o ponto de vista jurídico. Posso fazer um acréscimo? Concordo com o que o Fábio disse e faço uma observação. Se o empregador for tornar a vacina obrigatória, que as pessoas compartilham o local de trabalho, tem que ser obrigatório para todo mundo. Uma coisa muito... A gente sabe que relações de trabalho são também relações de poder. Então, uma das coisas que me preocupa é o cara de chão de fábrica ter que se vacinar e o cara da cúpula, se não quiser, não vacina, não. Né? Muitas vezes o empregador, né, com um empregado de mais hierarquia, ele é mais flexível, mais tolerante, até que confia mais na pessoa, não é um profissional tão fácil assim de substituir, eu sei de tudo isso. Agora, eu acho o seguinte, se o empregador tiver como postura que, havendo ambiente compartilhado de trabalho, havendo trabalho presencial, tem que estar vacinado, tem que ser para todo mundo. Vou lembrar aqui o Padre Vieira nos sermões dele. Falava o Padre Vieira, tributos devem ser para todos, como a morte. Se houvesse uma categoria de seres humanos imortais e outra de mortais, ia ser uma guerra. Né? Por que a morte é suportável? Porque ninguém escapa dela. Então, dizia o Padre Vieira, os tributos têm que ser como a morte para todo mundo. A vacina, nesse caso, na empresa, vai ter que ser assim também, para todo mundo, só que vai ser a vida. A diferença é essa. Muito bom. Uma pergunta bastante recorrente, inclusive, que já tem aparecido aqui no nosso Q&A, se vocês entendem que o empregador poderá exigir cópia da carteira de vacinação ou de algum comprovante da vacinação. E também isso do ponto de vista da LGPD, se haveria necessidade de consentimento para isso, se existe espaço para pedir a comprovação de que fui vacinada, né? Quem começa? Fábio, você que sabe.
Tá bom, eu falo. Eu acho que um paralelo interessante, né? Vamos fazer por parte, né? Primeiro, vamos começar pela carteira, vamos supor um exame de admissão, um processo seletivo, né? Um paralelo que eu acho muito interessante ser feito é com a exigência de antecedentes criminais, né? Exames toxicológicos, porque há previsão legal para as duas hipóteses, né? Para os vigilantes, para os motoristas profissionais. Então, há regras específicas para duas categorias que, de certa forma, restringem a privacidade de ambos em prol do bem comum ou do interesse empregatício, patronal, do empresário. Agora, havia uma outra situação também que gerou muita polêmica na jurisprudência, também com o pano de fundo da privacidade, porque a pergunta da Cibele, eu vislumbro, eu visualizo essa pergunta como esse pano de fundo, a ideia de privacidade, de intimidade do empregado, né? Era a questão do Serasa-SPC, né? Vocês devem lembrar disso, que gerou um debate intenso, inclusive no TST, né? A maioria do TST caminhou no sentido de que não pode o empresário, né, consultar o SPC e o Serasa para verificar como é que está a situação financeira do empregado. E o fundamento principal, jurídico principal dos acordos dos ministros era o direito à privacidade, à intimidade, uma restrição indevida da liberdade, da vida do empregado. Mas eu sempre lembro de um precedente muito interessante da época do ministro Renato de Lacerda Paiva, porque ele foi no caminho contrário, foi um voto dissidente, e ele disse, não, pode haver essa consulta, sim. Pode, porque o cadastro é público, ele é irrestrito, está dentro da liberdade de escolha do empresário para verificar o perfil daquela pessoa que irá compor a sua empresa, se tem adequação, se não tem, envolve a liberdade de contratação. Os empregadores públicos, de um modo geral, rotineiramente fazem essas verificações, até muito mais criteriosas, mais rígidas do que na iniciativa privada. Então, ele caminhou para uma dissidência, disse, não, pode haver essa consulta, sim. Mas a maioria disse que não podia por conta da questão da privacidade. Aí, voltando ao ponto da Sibéria, né? E a exigência da apresentação da carteira de vacinação? O pano de fundo é o mesmo, é a ideia de privacidade. Mas tem um detalhe aqui que faz a diferença, né? Nesse caso, você tem uma justificativa muito imponente, muito pujante do lado do empresário. Ele quer que o empregado, ou melhor, ele pede que o empregado abra a mão da sua de parcela, de fragmento da sua privacidade, em benefício da coletividade, dos seus empregados, de si mesmo, até porque dos altos empregados, todos, né, tendo que se vacinar, e não de maneira discriminatória, né, como é a questão do exame de gravidez, por exemplo, que existe até uma proibição legal, não de maneira arbitrária, eu quero porque eu quero ver. Não, não é isso. Ele está sendo franco, boa fé, transparência, dizendo eu quero que o senhor me apresente a sua carteira de vacinação, porque eu entendo que esse é um requisito muito legítimo, muito razoável, né, para que você trabalhe para mim. E aí o empregado vai fazer o quê? Ele vai perder a sua privacidade? Não. O empregado ele vai decidir, né, como um ser humano, plenamente capaz, dono do seu destino, ele vai decidir, eu apresento ou eu não apresento? É uma decisão livre que o empregado vai ter que tomar. Ah, eu quero esse emprego, eu acho que eu vou apresentar. Eu concordo com a exigência, mas exigência muito razoável dentro do contexto em que nós vivemos. Aqui é a minha carteira. Não, essa é uma carteira muito importante para mim, eu acho que a minha privacidade, meu estado de rigidez física, mental, fisiológica, não deve ser compartilhado com ninguém, eu não quero apresentar, ótimo. Então, ele tomou a decisão dele, ele preservou a sua privacidade. Ela não foi invadida. Mas, de um outro lado, a gente tem que lembrar do binômio, né? Todos os estudiosos de liberdade, eu cito só o Isaiah Berlin, falam do binômio liberdade, né? O Dworkin, que eu critico muito no meu livro, mas ele fala muito de liberdade. Liberdade vem associada a responsabilidade, a consequências. Tudo que você faz na sua vida de maneira livre e informada produz consequências. Qual é a consequência dessa decisão do empregado? O direito de um empregador não contratá-lo. Então, respondendo à pergunta da Sibeli, eu entendo que é plenamente, juridicamente possível que o empregador crie este requisito,
né, que o empregado apresente a sua carteira de vacinação para que trabalhe dentro da sua empresa, na mesma medida que então é plenamente possível, juridicamente, que o empregado se recuse e dê ensejo à sua não contratação. Tudo sem qualquer aresta, sem qualquer ruído sob o ponto de vista jurídico. E durante o curso do contrato, que aí a gente cai um pouco na LGPD, né? A LGPD ela visa a coleta, armazenamento, o uso, é o tratamento de dados. Né? E, de novo, qual é o maior pano de fundo? Privacidade, o risco gigantesco que todos nós corremos, né, com essas transmissões em tempo real de informações. Quando a gente menos espera, dizem que até o celular aqui do lado desligado, ele ouve o que nós falamos. Né? Então, a privacidade se tornou um artigo extremamente escasso. Então, a LGPD tentou blindar um pouco, na medida do possível, essa privacidade. E aí eu lembro um pouco da questão do CID, né? Dos Códigos Internacionais de Doença, que também chegaram ao TST. Né? E o TST ficou dividido. Né? Havia decisões no sentido de que normas coletivas não poderiam prever a exigibilidade do CID nos atestados médicos do empregado. E houve decisões também no sentido de que normas coletivas poderiam, sim, exigir a apresentação do CID nos atestados médicos apresentados pelos empregados. Do lado de lá, o argumento, violação da privacidade. Do lado de cá, preservação e proteção do meio ambiente de trabalho, saúde e segurança dos demais empregados e possibilidade de o empregador tomar as medidas mais eficazes para cuidar do tratamento daquela doença, daquela situação de enfermidade dentro da sua empresa. Eu entendo que nessa situação que nós estamos hoje, vivenciando hoje, estaríamos naquela exceção da lei que fala do legítimo interesse do empregador. Então, eu entendo que sim, ele poderia ter acesso a esse histórico vacinal, obviamente preservando as informações sensíveis, os dados sensíveis do empregado, não vai publicizar isso de forma alguma, mas conhecendo a situação vacinal daquele empregado, ele vai poder tomar a decisão que ele entender mais razoável. Bom, vamos lá. O que eu vou dizer sobre isso? Primeira coisa, qual é o meu ponto de vista aqui? É fundamental nesse assunto diferenciar o candidato ao emprego da pessoa já selecionada. E esse é um dado... O Ministério Público tem muito contato com essas questões de processo seletivo. Né? Aí que está o ponto. Né? O que eu vou dizer para vocês sobre esse assunto? Eu acho que a empresa pode sim dizer, vou contratar quem está vacinado no pressuposto que as vacinações estão aí acessíveis para todos. O pressuposto é esse nosso. Então, vamos lá. O que o empregador tem que fazer? Primeira coisa, o Estado faz muita exigência, assim como o Fábio falou, para admitir alguém, e faz exigência no edital. Portanto, o empregador terá que antecipar essa exigência. Quando ele ofertar a vaga, já avisará. Até para não desperdiçar tempo de pessoas que não querem apresentar isso. Primeira coisa. Então, no oferecimento da vaga, na hora da contratação, isso vai ser verificado se você for selecionado. Por quê? Quem não quiser apresentar, bom, já nem mais comparece lá. É uma questão de lealdade. Lealdade anda muito junto de transparência. Então, ou seja, quem aparecer lá como candidato, não se procurará ver a carteira de vacinação da pessoa. Até porque, em princípio, o que o empregador faz para não discriminar? Ele escolhe como? Escolhe por qualificação profissional. Qual formação tem a pessoa, qual experiência tem a pessoa. A qualificação profissional pesa. Escolhe por perfil profissional. Tem profissionais que fazem o mesmo trabalho com estilos completamente diferentes. E escolhe também por pretensão salarial. Quando o empregador escolhe por aí, não discriminou. Pesou a qualificação profissional, a formação e a experiência da pessoa. Pesou o perfil profissional, como ela trabalha, qual o estilo dela. E pesou a pretensão salarial. Então, você, quando está perante o candidato, verifica isso. Qualificação profissional, perfil profissional, pretensão salarial. Nada pessoal. Porque aí você não escolhe função de ser homem, ser mulher, ser católico, ser o que for. Agora, você pode ter dito lá na frente, tal como se faz em edital, que haverá verificação.
Olha, eu quero saber se você está vacinado. E aí, a lógica é da menor invasão possível. Não tem por que entregar a carteira inteira, só mostra a cópia lá, só mostra o atestado de que essa vacina você tomou. E claro que o empregador tem que saber que essa informação que ele tem, ele teve acesso, mas não virou pública. Não poderá compartilhar com outros. O fulano aí não tem vacina. Não, aí não. O empregador terá acesso para isso, só para isso e com dever de sigilo. Seria essa a minha visão no assunto. Vamos fazer a lista negra dos não vacinados, né? Para ninguém pois contratar, não pode né? ter isso também. Né? Até porque pondera o seguinte, a coisa que eu vejo muito na prática, né? Quando o empregador escolhe alguém, o contrato está celebrado ali. E ele tem que escolher sabendo, olha, eu avisei antes, você tem vacina? Tenho, então estou te escolhendo. Aí você celebra o contrato. Agora, eu acho que o fundamental é o seguinte, o candidato só vai estar sabendo o seguinte, se eu for escolhido, vou ter que provar isso. Agora, não se pode, chegaram os candidatos, todo mundo aqui, prova que está vacinado. É desnecessário. São 50 caras, você vai contratar um, pede só desse um. A intervenção mínima possível. Até em quantas pessoas você teve acesso à informação. Não tem por que ter acesso e o cara é candidato ainda. Quando você escolhe, você pede para ver. Se você avisou antes que o escolhido, ele teria que mostrar. Seria isso. Sensacional. E aí vem a carteira falsa, daquela situação excepcional, e o cara anula a contratação por erro do negócio jurídico. Não paga nem verba rescisória. Aí que está o ponto. Se alguém porventura, mas olha, você falou brincando, mas eu acho que se alguém trouxer um documento falso, cai no mau procedimento. Né? Eu acho que nem justa causa, para mim tem que ser erro, mesmo anulação. Economicamente acaba dando na mesma, eu acho. Sim. Deixa eu retornar aqui só uma questão que já surgiu várias vezes aqui no... não sei se vocês estão atentos, vocês estão falando, devem estar atentos aqui, mas tem mais de 50 perguntas aqui no Q&A, a gente está tentando selecionar aquelas mais pesadas, né? Porque eu estou preocupado com o horário de vocês também, então não quero me alongar demais. Mas tem uma que está surgindo aqui também bastante, surgiu mais de uma vez, com relação aos empregados que não podem tomar vacina por algum motivo. É diferente da situação em que o empregado se recusa, sem uma justificativa, vamos dizer, técnica, como o Fábio usou, usando a expressão do Fábio. Mas a pessoa está tentando engravidar e não pode tomar a vacina, é gestante, está fazendo um tratamento de saúde que não permite a vacina. Como é parecido, vocês diriam que é parecido com a situação do estável nessa situação? Assim, seria uma obrigação... Acho que essa pergunta é um pouco mais fácil assim, de responder, porque a gente já evoluiu muito nesse assunto, mas você acha que seria uma situação parecida com o estável? O empregador vai ter que fazer aquela situação de teletrabalho ou tentar adequar realocar a pessoa? Eu acho que sim. Pode falar, Fábio. Começar com o Bertinho. Eu entendo que sim. Então vai lá, Bertinho, vai lá. Tá bom, então vamos lá. Não, eu acho o seguinte, eu acho que se alguém não tem como tomar a vacina, vamos imaginar que não tem como tomar e é uma circunstância passageira. A situação é essa, né? Porque aí você tem uma luz no fim do túnel. Tá? A pessoa não tem como tomar agora. Nesse caso, a situação é mais fácil porque o empregador pode tentar realocar a pessoa e, se não tiver jeito, aí é uma interrupção do contrato por risco da atividade. Não tem como. Aí o empregador arcará com isso. Né? Aí cai um pouco numa questão ligada que a empresa, algumas responsabilidades, tem. Né? Se o lucro está legitimado, alguns encargos pesam sobre ela. Então, é uma situação mais fácil. Né? Circunstancialmente, não pode se vacinar. Se não houver como trabalhar, porque o primado é o do trabalho no contrato de trabalho, aí a pessoa ficará sem trabalhar e o salário vai ser pago. Porque, no fundo, né, vai lembrar um pouco uma interrupção por força maior. Vai cair um pouco nisso. Né? Mas, nesse caso, Bertinho, subsiste o direito à demissão sem justa causa? Ou aí que está o ponto. Problema? Olha só, aí que está o ponto. Se essa impossibilidade temporária, não vejo como mandar embora. Não vejo como mandar embora. Né? Porque é algo passageiro, portanto, suportável. Eu até concordo, Luiz, para uma grande empresa isso é fácil. Para o emprego doméstico, muito mais complicado. Né? É uma outra nuance que pode ser levada em conta. Mas, sem ir para olhar com razoabilidade, com malucos casos, se a situação é passageira, ônus do empregador. Agora, e se a situação tem uma marca de definitividade? Eu não sei dizer se isso vai acontecer. Mas imaginemos que um certo segmento, em função de alguma doença que a pessoa tem, a vacina causa mal a ela. Né? A pessoa não tem como voltar ao trabalho. Aí eu acho que é fundamental se buscar ao máximo uma readaptação na empresa.
no máximo. E se não for possível, né? Ou seja, eu tenho um empregado que jamais poderá voltar a trabalhar comigo, né? Que o Covid está por aí endemicamente. Aí talvez a dispensa sem justa causa. O contrato é inviabilizado. Mas no extremo. E, Fábio, Não, eu concorda, discorda? concordo, eu concordo com o Bertier. Pega um empregado alérgico, ou alguém que tome, sei lá, um anticoagulante, né? São algumas situações muito pontuais que inviabilizam a vacinação de maneira perene. Nessas situações, assim, o que o Bertier falou, e é verdade, assim, você tem que analisar o caso concreto, as nuances do caso concreto. Né? Mas, de um modo geral, no dia a dia, talvez o empresário ele vá tentar realocar, ser um bom empregado, né? Ser um funcionário eficiente, uma boa pessoa, alguém que contribui para o sucesso da empresa, ele vai tentar contornar aquela situação, né? Mas se aquilo não tiver jeito, é uma situação que foge ao controle de ambos, aí, de fato, isso pode desembocar numa dispensa sem justa causa. E aí, se será judicializado ou não, tudo vai depender, claro, da maneira como isso tudo foi tratado. A gente sabe que o lado emocional, a maneira como as pessoas se relacionam, elas geram ou não o nível de litígio que a gente encontra no nosso dia a dia. Né? E quanto à situação temporária, realmente, assim, é um fato que não vai se estender indefinidamente. Então, acredito que durante aquele período, dispensá-lo seria uma situação bastante, sob o ponto de vista jurídico, bastante complicada de ser justificada, porque aquela pessoa ela não é que ela esteja se recusando a tomar a vacina. Ela não pode tomar a vacina a despeito da sua vontade. Então, o elemento volitivo, que no âmbito contratual é extremamente importante, eu levo ele muito em consideração, ele foi suprimido. Por isso que eu também concordo com o Bertier. E aí, só para fechar essa questão, e a prova da impossibilidade da vacina, empregado. Acho que vocês concordam que é do empregado, né? O ônus da prova, o ônus de provar isso. Concordo plenamente, concordo, porque, na verdade, de alguma maneira, digamos que isso vai ser judicializado, né? Ele vai ter que trazer os prontuários médicos dele, que quem tem é ele e o médico dele. Então, assim, vai ser na inicial dele pedindo segredo de justiça. Mas não tem como, quer dizer, a empresa, né, já que ela tem que respeitar essas questões, né, ela não tem como produzir essa prova. Enfim, acho que aí não tem dúvida de que você tem que entregar a prova para quem tem condição melhor de produzi-la. E aqui, no caso, é o empregado. O Fábio comentou sobre as normas coletivas que tratam dos atestados com CID ou sem CID. Então, veio aqui a ideia, e também alguém fez essa pergunta, qual a opinião de vocês sobre a possibilidade de os sindicatos, por meio de convenções coletivas, regularem a obrigatoriedade da vacinação, né? Assumindo que teremos vacina? Eu acho, Sibeli, eu acho que há uma certa incompatibilidade entre as questões de saúde e as negociações coletivas. Né? Eu acho que é complicado você tratar de questões de saúde num ambiente que é para negociar, né? Que é para você ser pragmático. Né? Você não pode ser pragmático e científico. Né? Vou te dar um exemplo. Né? Uma coisa que me incomoda muito na reforma trabalhista é a redução do adicional por trabalho insalubre via acordo coletivo, pessoa coletiva. Por quê? Pensa numa empresa com 800 empregados e 80 fazem trabalho insalubre. A empresa tem 800 empregados, 80 fazem trabalho insalubre. Aí, na Assembleia, vão lá 500 trabalhadores, vai ter um acordo coletivo. E vão os 80 que têm adicional para trabalho insalubre. Então, lá, 500 que não têm, 80 que têm. A maioria pode abrir mão do que da minoria. Esse é o problema. Né? Então, assim, eu acho que a negociação coletiva em matéria ambiental tem algumas claras coisas que não conciliam. Né? Por causa disso. 800 trabalhadores na empresa, 80 fazem trabalho insalubre. Você botar para negociar na Assembleia, aí vão 500 trabalhadores que não fazem trabalho insalubre, os 80 que fazem estão lá. Pode ser que acabe 500 a 80 a votação, e aí a maioria abrir mão do que da minoria. Né? Aqui até um liberal vai concordar comigo. Não dá para a maioria abrir mão do que não é dela. Né? Então, assim, eu diria a você que eu tenho muita antipatia por negociação de questão que é ambiental. Né? Eu acho que não é o caso. Se é para negociar, é uma negociação muito mitigada,
porque tem a ver com você fazer postulados científicos, né? Então, eu seria contra. Eu acho que essa questão não pode ser entregue à negociação, né? Por quê? Porque tem um grupo de risco, né? Tem muitos interesses muito próprios, ou de alguns, ou de um, que o coletivo pode não enxergar. Então, eu não vou dizer que essa porta tem que ficar fechada por inteiro, né? Porque o mundo do capital e do trabalho é um mundo que nos leva quase que ao infinito. Mas eu, em princípio, sou contra levar essa questão para debate sindicato de empregado, de empregador, ou sindicato e empregador, né? Porque todo mundo aqui já fez reunião de negociação coletiva, né? Não são discussões científicas, né? Não é o que você discute ali. Então, eu acho que não é o terreno para você produzir. É melhor deixar isso para numa administração estatal, ou até a história CIPA, tem lá os empregados participando dela, né? Dá para você chegar, mas não no ambiente clássico da negociação coletiva, né? A negociação coletiva é uma negociação que tem sempre presente a questão econômica, e a questão aqui é sanitária. A minha resposta é mais sucinta. Assim, se você for olhar lá na CLT, no que eu chamo daquele mínimo existencial trabalhista, né, no artigo 611, hífen B de bola, se eu não me engano, inciso, deixa eu olhar aqui, 17, né, constituem objeto de convenção ou acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. Aí fala lá o 17, normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então, eu entendo que essa matéria, por dizer respeito à saúde e segurança dos empregados, ela está fora do âmbito de negociação por força de lei, no caso até da reforma trabalhista, o 611B. E justamente porque ela envolve questões que ultrapassam a autonomia individual e mesmo a coletiva. Então, a própria lei já resolveu essa questão quando ela retirou do âmbito de negociação esse tipo de discussão que a gente está dizendo aqui, que a gente está debatendo aqui da pandemia, né? E da vacina. A gente está avançando um pouquinho demais no horário, a gente não quer tomar demais o tempo dos convidados. Tem uma pergunta aqui que, eu não sei se, Beli, acho que a gente pode fazer mais uma pergunta e a gente encerrar. Na verdade, eu vou fazer aqui duas em uma. Que estão surgindo aqui no chat também. Uma surgiu 2 vezes e perguntaram se como pode haver rescisão do contrato de trabalho por comum acordo, se poderia haver uma suspensão do contrato de trabalho por comum acordo para aqueles empregados que não quiserem ou não puderem tomar vacina. Isso é uma das perguntas que surgiu aqui. E aí, a expressão usada aqui no Q&A foi suspensão, acho que foi técnica, foi de propósito a palavra suspensão. E a segunda foi uma fala que o Bertier teve no início, falando de PCMSO, se o PCMSO poderia colocar isso na rotina admissional da empresa, a empresa fazer parte do exame admissional a realização de vacina dos empregados. Então, assim, são as perguntas que estão... Tem muitas perguntas, queria mandar um beijo para a Isa, que também mandou algumas aqui, Isa, não consegui fazer nenhuma, você me desculpa. Mas vamos tentar encerrar as nossas perguntas com essas 2 em 1, e depois eu passo a palavra para a Cibele, para ela poder encerrar a conversa aqui. Bom, eu acho que é a tal história, março de 2021, né? A questão ambiental vai mudar nas NRs, vai passar a vigorar lá o tal do PGR, né? Vai acabar a expressão PPRA, a expressão PCMSO está mantida. Eu acho que nesse PGR, no PCMSO, o médico passou a ter mais autonomia. A minha leitura, pelo menos, né? Estou nas minhas primeiras leituras disso ainda, mas me pareceu que o PGR na NR1, né? Que a nova redação lá da NR9 com o PPRA, da NR7 com o PCMSO, o médico ganhou mais autonomia. Então, eu acho que nessa autonomia, né, seria interessante até para a sociedade que a vacinação acontecesse. Olha, eu vou indagar se você está vacinado e se você não está, te vacino na admissão. Eu acho isso positivo, né? Eu acho isso positivo. Eu não vejo mal nisso, não, né? Até porque a gente segue na lógica da vacina não forçada. Então, me parece interessante, sim. Olha, não vacinados, caso queiram trabalhar aqui, vacinação temos na admissão. Ótimo, né? Acho positivo, não acho nada contra, não. A outra questão foi da suspensão, né?
uma suspensão, as suspensões contratuais, né, tendem a não serem boas para o empregado, porque ele fica sem salário. Né? Fica sem salário, quer dizer, olha, eu não vou dispensar você não, mas você não trabalha, não recebe. Né? Agora, se alguém me demonstrar que em alguma circunstância pontual o empregado quis fazer livremente isso, né, eu quero pensar um pouco mais se me vacino ou não, estou meio que na dúvida, eu quero ficar um tempo ainda. Se o empregador concordar, se me demonstrarem que o empregado foi interessado nisso, né, agora, esse empregado ou tem fortuna pessoal, ou tem outro trabalho, né, porque minha pergunta né, ele não se vacinou, mas está comendo como? Né? Então, assim, tudo bem. Né? Não soa nego mal, né, Betia? Soa mal isso. Não nego a possibilidade, mas veja esse problema, né? Como é que ele vai fazer? Eu não acho impossível, não. Né? Sei lá, um sujeito que é servidor público e é professor na universidade, não quer se vacinar na universidade e pede, enquanto não acabar isso, não quero trabalhar aí, não. A universidade, tá bom, te espero. Se algo assim acontecer, tá bom, mas Mas é só com você e com o Fábio, o Betia, que mandam lá na UERJ, você manda na... Não, mas eu vou me vacinar se eu puder. Comigo na FGV, ninguém me esperava. Ninguém vai ter esse problema comigo, não, mas é isso. Eu acho que nesse caso, eu acho a suspensão ruim nesse caso, que tende a deixar o empregado sem salário. Ele vive do quê, então? Seria isso. Eu vou de novo no positivismo, entendo que para haver esse tipo de suspensão muito excepcional, né, a gente teve um exemplo agora, recentemente, com a pandemia da MP 936, que foi convertida na lei, se não me engano, 14.020, alguma coisa assim, onde se permitiu a suspensão dos contratos, até mesmo a redução de salário durante aquele momento surreal, diferente que a gente viveu. Então, para que houvesse uma suspensão de comum acordo em razão dessa não vacinação, e para que não haja uma presunção quase absoluta de coação, eu diria que seria interessante haver uma previsão legal neste sentido. Deixar por conta dos dois esse tipo de suspensão, você teria que analisar com lupa, como disse o Berthier, o caso concreto, para sair do lugar comum ou da sua pré-compreensão de que não houve uma coação. Porque não faz sentido alguém simplesmente aceitar deixar de trabalhar e deixar de receber o salário dela em razão de uma decisão que ela tomou e que ela achava boa para si. Não é racionalmente, a conta não fecha. Né? Então, em virtude disso, eu diria que a saída para legitimar ou para convalidar esse tipo de acordo privado deveria ser uma previsão legal. Muito obrigada. De fato, como o Luiz falou, ainda teriam algumas perguntas, mas a gente entende que, enfim, esse foi só o começo, né? Esse é um tema que é muito rico. Essa foi 1h15 extremamente interessante, proveitosa. Cometeu uma indiscrição, a gente falou, vamos falar meia hora, né? A gente começou combinando, vai dar meia hora de conversa, já está 1h e cacetada. Daí a gente conseguiria ficar mais, né? Porque realmente esse é o desafio de 2021. A gente ainda tem um desafio de manter os empregados em ambiente saudável, seguro, em ter cada dia mais as medidas de prevenção implementadas, sendo exigidas, as pessoas com máscara, temperatura e todos os desafios que a gente aprendeu ao longo de 2020, eles permanecem, e agora os empregadores e todos nós vamos partir para esses aprendizados sobre os desafios da vacinação, a obrigatoriedade ou não, e essas nuances que a gente também discutiu com vocês. Então, eu sei que o Luiz também vai dizer, mas, assim, desde já, imensamente grata por vocês terem aceito o nosso convite e por todo o tempo e a colaboração com esse debate, e eu tenho certeza que chegou a ter 331 pessoas assistindo, e eu não tenho dúvida que todas elas sentem essa mesma gratidão. Então, muito obrigada, Berthier e Fábio. Obrigado, agradeço mais uma vez o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Abraço a todos. Uma boa tarde, bom almoço para todo mundo. Um prazer também, muito bom. Esse debate assim, de advocacia, Ministério Público, magistratura, com médico assistindo, essa troca de informação científica, isso é muito bom para a sociedade, para a gente pensar soluções para esse mundo que precisa de soluções boas, né?
Só para concluir, o pessoal que perguntou se vai ficar gravada a conversa, está gravada, provavelmente vai ser disponibilizada no YouTube. Quem tiver dúvida, manda e-mail para o escritório, que o escritório consegue responder as dúvidas de acesso e tal. E eu faço minhas as palavras da Cibele. Fábio, um grande abraço, muito obrigado. Bertier, um grande abraço. E, assim, em breve a gente vai estar, se possível, junto pessoalmente para resenhar. Aí. Pessoal, aguardem os próximos eventos. Um abraço. A BMA em breve terá próximos eventos trabalhistas. Vocês vão ser informados. Um grande abraço, uma boa tarde a todo mundo. Abraço, gente. Abraço. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, pessoal.